Quero saudar a todos que nos veem, que nos ouvem e, claro, todos nós já com o coração bastante aberto para o Advento, mas Camila, este Advento ele tem alguns pontos muito especiais. Em primeiro lugar, é um Advento que a gente deve usar máscara, que a gente deve lavar as mãos e que a gente deve se distanciar, senão vai ser o Advento do vírus. Tem que ser o Advento da saúde. Então isso é muito importante, porque estamos tendo muitas surpresas aí no mundo e no Brasil por essa volta, não é? Então o nosso Advento é vinda da saúde, a vinda de uma vacina. E em tudo isso está a graça de Deus, porque é vida e porque é saúde. Segunda coisa que nós devemos cuidar, né, agora, nesses dias e nesse contexto de Advento, é termos esta bondade, vamos dizer assim, para com as grávidas. Porque o que é o Advento na prática? É Nossa Senhora como mãe, gestando e esperando o menino Jesus. Então isso é muito saudável. E aqui quero saudar todas as mães grávidas e louvar a Deus por aquelas que passaram por dificuldades na gravidez, mas não pensaram em eliminar a vida, porque Nossa Senhora também passou por esse perigo, e Jesus também. Ela poderia ser apedrejada, e se Nossa Senhora não fosse uma mulher de fé, ela poderia ter abortado. Isso são os teólogos que falam. Então, o nosso Advento voltado para as grávidas, voltado para o nascimento das crianças, isso é uma alegria tão grande, é uma esperança tão grande, é uma expectativa que também, Camila, nos ajuda a termos esse coração de criança e a encantarmos nossas crianças pelo menino Jesus e não pelo Papai Noel. Papai Noel tem lá os seus valores comerciais e de encantamento pelas crianças, mas não tem a ver, então, com o menino, com a criança. E a gente seguindo esse caminho, então, da infância espiritual, nós vamos viver um Advento, assim, muito profundo. E para nós aqui do santuário, quem nos acompanhava, esse Advento também é abençoado com a presença do Padre Carlos Arthur na eternidade, rezando por nós. Ele que faz uma falta muito grande, mas por outro lado, como sempre fazia consagração a Nossa Senhora, que lá do céu, então, Ele nos ajude a gente, com Maria, vivermos bem esse tempo santo do Advento. Dom, a gente está num período, ontem saíram os dados, 14 milhões de desempregados, mais de 170 mil pessoas que perderam a vida por conta da Covid-19. Como que a gente pode viver esse período do Advento com esses números? Como que a gente pode ainda ter esperança, viver essa expectativa para o Natal com esses números? É muito lindo, porque o menino nasceu na manjedoura. A manjedoura quer dizer mangiare, comer, ter alimento. Ali ele já é o pão da vida, ali ele já é o sacrário, já está na Eucaristia. E nós temos um povo assim tão generoso. E mesmo aqui, né, a família dos devotos, como a família dos devotos está sustentando você, a mim, a todos os colaboradores, os operários aqui do nosso santuário. E então, no Advento, no Natal, a gente se torna assim um pouquinho mais humano, um pouquinho mais afável, um pouquinho com mais delicadeza. E o nosso povo tem essa sensibilidade já do Natal. Não só a nossa religião, mas muitas entidades. Então fica aqui o convite para que todos nós façamos algum gesto assim bem concreto, de cesta básica, de acolhimento, de remédio, de atendimento, de consolação, porque muitas pessoas trancadas em casa passam por outro tipo de doença, como sabemos, que são as doenças mentais, que são tão sérias como as doenças físicas. Então,
olhando para o menino Jesus, que já é pão, nós vamos partilhar o pão e vamos então fazer com que também as criancinhas mais pobres, as famílias mais pobres, possam ter um Natal que vem dessa generosidade do nosso povo. E muita gente fica muito preocupado com a ceia de Natal, o peru, o frango, a farofa, o Papai Noel, mas as pessoas esquecem daqueles irmãos que passam o Natal, o mês, a semana com R$5, com R$10, porque não tem e não tem trabalho. Então é um período também de um gesto concreto. Isso é muito importante, esse gesto concreto, e a gente se fundamentar nas Escrituras, porque durante todo o Advento, o profeta Isaías, ele vai falar muito desses pobres, desses pequenos, e vai nos dar muita esperança de que o Messias que vem, Jesus, ele vai trazer justiça e vai trazer o direito. O trono de Jesus tem essa base, o direito e a justiça. Então, iluminados por essa palavra de Deus, nós vamos, então, tendo uma espiritualidade de fraternidade, como nos pede o Papa na carta Fratelli Tutti, para que esse Natal, então, se manifeste nesta beleza, então, da fraternidade. Agora, eu gostaria de lembrar uma coisa. Será por que as vestes litúrgicas são roxas? Isso é muito importante. É para a gente ver que nós ainda não estamos no Natal. Temos os sinais e temos que ter, não é? Os símbolos para nos preparar. Mas a igreja nos traz a veste roxa litúrgica para dizer ainda não é hora da festa. Como também dizer a todos os brasileiros, ainda não é hora de muita praia, de muita saída, ainda não é. Vamos esperar a hora certa para tudo isso. E como amanhã nós temos um acontecimento fundamental, votar. Votar é um ato cívico, é um ato missionário, é colaborar para que as nossas prefeituras, e, enfim, a vida política venha ajudar a trazer para o nosso povo essa justiça e esse direito, senão o nosso devocionalismo vai ser muito barato. Se a gente não colocar tudo isso bem na prática, votar, justiça, direitos, e como você falava muito bem, a vida, porque nasceu a vida em Belém. Isso mesmo, lembrando então que votar é um gesto concreto de poder fazer a diferença no seu município. Você que vai ter o segundo turno aí, pense muito bem quem é o seu candidato, né, Dom? E as pessoas confundem, o senhor estava falando da cor da veste litúrgica, as pessoas confundem muitas vezes o roxo de agora com o roxo da quaresma. É diferente, né, Dom? É diferente, porque o da quaresma ele é bastante radicalmente penitencial. É a paixão do Senhor que a gente vai vivendo o mistério da Páscoa, mas este roxo do Advento, ele quer dizer assim, é o deserto. Uma das figuras fortes do Advento é João Batista. E onde é que ele está no deserto? É Isaías. Onde é que ele fez a sua teologia? No deserto, os profetas todos passaram pelo deserto. Então esse roxo é um pouquinho mais de deserto, é um pouquinho mais de um discernimento da nossa vida, como vai, como não vai. E tem também esse caráter bonito de nos chamar a transformar, então, esse roxo em festa. Por quê? Porque o profeta vai dizer, o menino que virá, ele vai transformar o deserto em jardim, e o lobo e o cordeiro não é que vão estar juntos e um não vai incomodar o outro. O leopardo e o cabrito, a serpente e a criança, isso é o novo paraíso que vem, aquela proximidade de Deus e do ser humano no paraíso é o Natal. E essa proximidade é que nós vamos então preparando nessas 4 semanas do Advento. E por que aquela coroa que está tão bonito ali, não é? Está da cor do seu vestido a coroa aí, não é? Mais ou menos, é mais ou menos. Então, porque
as religiões antigas antes do cristianismo pegavam uma roda de carroça, enfeitavam em honra ao Deus Sol. Ora, o nosso sol nascente que nos veio visitar é Jesus Cristo. Então foi transformada uma cultura pagã num gesto cristão. Mas não é só isso, não é mais importante. O mais importante é que a coroa é um círculo. E aí lembra a aliança. Jesus, revestido de nossa fraqueza, ele vem trazer o plano eterno de salvação, que é a aliança de Deus com a humanidade. Então aí está muito bonita a teologia da aliança de Deus conosco. E essa aliança se conclui com a segunda vinda de Jesus, aí o coroamento nosso, não é? Jesus coroado, Jesus rei. Então, a aliança nos leva à coroação no segmento de Jesus. Isso é muito importante, então, este símbolo. 4 velas, cada semana acendendo uma, para ir aumentando a luminosidade. Até que chega a noite de Natal e os anjos disseram para os pastores: envolvidos em luz, envoltos em luz, saibam que em Belém nasceu Jesus, o sol da humanidade, a luz que não tem ocaso. Ô Dom, é importante a gente sempre reforçar que as pessoas nesse período, muitas gostam de procurar a confissão, de se confessar para o Natal. Mas a gente sabe que a gente vive um período onde não está sendo fácil sair de casa, muitas pessoas estão cumprindo de verdade a quarentena, o isolamento. Para a gente encerrando a nossa catequese hoje, qual a orientação que o senhor dá para aquelas pessoas que estão em casa e gostariam de confessar? Muito bem, então continua valendo o que o Papa nos deu como um grande presente nesse tempo de pandemia, a contrição pessoal. Peça a Deus pessoalmente perdão de seus pecados. Isso, aliás, é o essencial. Se eu vou me confessar sem o arrependimento, sem a minha contrição, não é a verdadeira confissão. E então, a Igreja nos concede essa graça, que é uma graça imensa, porque a maioria dos cristãos não tem padre para atendê-los todos. Mas esse ato de contrição é salvífico. Então o Papa nos deu esta graça. Não tendo possibilidade de confissão, temos a possibilidade da contrição. E vamos comungar. Quando as coisas então chegarem ao seu normal, voltamos ao confessionário, porque exatamente o confessionário, o sacrário e a coroa, a guirlanda. O berço de Belém, não é? A manjedoura, tudo isso, então, são sinalizações de encontros com o Salvador, não é? Então, se não podemos receber a absolvição particular, em alguns lugares aqui no santuário tem a absolvição comunitária. Vamos lembrar que a maioria das pessoas se salvam pelo ato de contrição, porque nem todos têm acesso aos sacramentos, mas Deus ouve o clamor da consciência e perdoa com o ato de contrição. Deus é tão bom, quer salvar a todos, e quando não tem sacramentos, temos a contrição. Isso mesmo, um presente Dom. De Natal. É um presente de Natal, com certeza. Dom, muito obrigado. Eu queria que a gente encerrasse com uma mensagem do senhor para amanhã, já o primeiro domingo do Advento. Então, como dizia no início, um advento com um voto consciente, um advento cuidando da saúde, um advento acolhendo as crianças e especialmente mudando um pouquinho o nosso ritmo. Se muda o advento, se muda o tempo litúrgico, que alguma coisa possa mudar no nosso jeito de ser, de conviver, enfim. Você já vai fazendo um presente para o menino Jesus. E São Jerônimo, já termino, filha. São Jerônimo estava rezando, ele que trabalhou 30 anos ao lado da Gruta de Belém, no Advento. Disse: Jesus, qual é o presente que eu posso te dar, que você quer?
E Jesus respondeu na consciência: Jerônimo, dá-me os teus pecados. Ele é o Salvador, maior presente é dar os pecados e nós sermos cheios de graça como Nossa Senhora. Dom, muito obrigada por mais essa catequese preciosa. Quem está em casa gosta de acompanhar. A gente recebe muitas mensagens falando dessa catequese no sábado de manhã, que é muito bom para quem está em casa ter essa presença do Senhor aqui. Muito obrigada, viu?